E aí, tá pronta? Então vamos lá. Roda a vinheta. Esse é o Cine Furtacor. Pensamentos livres de qualidade duvidosa sobre filmes, séries e sapatões. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de uma série que é a série do meu coração, assim. E eu acho interessante começar essa conversa por ela, né? E continuar a conversa por ela. Depois de falar sobre a questão do imaginário simbólico da comunidade, né? E aí o impacto de D.L. Ward, bem como a questão da porteira do vale e do lugar do trash, né? Dentro da nossa cinemática, eu acho importante a gente começar a o convite aqui, na verdade, é para que a gente possa explorar mais o vale, né? Agora que a gente entendeu que o vale é gigante, é imenso e tem muita coisa para ser explorada, né? Para ser muitos lugares para filmarmos dentro dessa jornada que é ser sapatão, a gente vai avançar mais, buscar avançar mais nesse caminhar, né? Nessas referências do caminhar das nossas vidas. Pois bem, hoje a gente vai falar de Luimélia. Soy Luisa Gómez. Bueno, o Luisi o Luisita también está bien. Luimélia é uma websérie que teve 4 temporadas. Hoje ele está disponível numa plataforma de streaming aí. Ela é de 2020 a 2021, por ali. Mas eu quero falar de Luimélia por algumas características que eu acho importante a gente começar a se atentar. E é, inclusive, um dos motivos desse podcast e essa movimentação em geral. Bem, a Luimélia, ela é um spin-off de uma novela espanhola chamada Amares para Siempre, que foi ao ar de 2013 até 2020 ou 2021, se eu não me engano. A novela teve 9 temporadas e ela girava em torno do núcleo principal, que no núcleo principal era a família de Luisita. Luisita que vai ter esse chip com Amélia, que não era mulher de verdade. Peraí, que absurdo. Era mulher de verdade, sim. A Amélia pode ter vaidades. E essa Amélia, no caso, tem vaidades. E ela chega na trama e o que é importante, a química entre a Paula Uzeiro, que faz a Luisita, e a Carol Rovira, que faz a Amélia, fica tão forte, que o público da novela começa a shippar a Luisita e a Amélia. E assim vira o chip Luimélia. Por conta desse chip, os autores da novela resolveram atender o chip, né? O clamor da comunidade. As sapatonas clamam por representatividade. Representatividade já! Queremos mais sapatonas. Mas voltando assim. Então, por conta da pressão da comunidade, inclusive, rolou essa disponibilidade de fanservice. E na própria novela, as personagens da Luisita e da Amélia começaram a ter uma trama por si só, né? Uma história entre elas. E, assim, como a novela foram 9 temporadas de novela, e cada episódio, são muitos episódios. São muitos episódios da novela e do chip da novela mais ainda. Mas elas têm uma importância na trama da novela. Essa novela especificamente não é de um personagem, mas do núcleo, né? Gira em torno de todo mundo ali. E da família da Luisita também, dos coadjuvantes. E a Luisita e a Amélia vão ter um papel importante, né, nos desenvolvimentos da trama da novela. Então, elas não são secundárias, elas são secundárias, mas com participações protagonistas. E o que eu acho mais legal também é de que o relacionamento delas foi desenvolvido na novela.
Não foi apenas o processo no caso, o processo de descoberta foi da Luisita. A Amélia já sabia qual era o babado dela, até porque ela era atriz. Que coisa, né? Então, ela é atriz, enfim, inclusive essa questão, esse imaginário do teatro gira em torno, aparece e atravessa a novela. É uma novela que é uma novela de época. Ela se passa ali nos anos 60, no final da Era Franco, se eu não me engano, pós-Franco também. Ou Salazar, não sei. Agora me faltou a aula de história. E você vai ali acompanhando as questões com a família, né? A aceitação com a família, as irmãs, esse processo. E o processo do relacionamento delas, especificamente da Luisita e da Amélia. Elas chegam a morar juntas na novela, etc e tal. Então tem ali um casal que a gente pode acompanhar, né? Diferente de Dona Globo. Mas o Amar-se para Sempre. E então tem um fandom forte desse chip na novela. No final da novela, quando a novela já estava terminando, eles resolveram fazer o spin-off e trazer esse imaginário da Luimélia, né, o rolê da Luisita e da Amélia para o ano 2020. Então, há uma atualização dos personagens e referência diretamente à novela, e inclusive os outros personagens da novela participam do spin-off também, com outros personagens ou semelhantes, o irmão, a irmã, o pai, enfim. Eles vão participar do spin-off. Bem, por que eu quero falar? Acho importante a gente falar sobre Luimélia. O mais importante, assim, que a gente começa através de Luimélia a perceber que tem sim produtores e artistas no mainstream, ou minimamente ali, com mais poder do que a galera alternativa, que está atenta à questão da comunidade. Então, a comunidade pode sim fazer pressão, que ela pode ser escutada, né? Nós tivemos recentemente, depois do cancelamento de Warrior Nun, né, a noviça guerreira, parece que ela foi, não sei se é fake, tô contando isso agora, mas eu vi recentemente de que salvaram e vai ter a 3ª temporada dessa série, por conta da mobilização da comunidade, especificamente por conta da comunidade. Então, a comunidade já conseguiu salvar algumas séries, né? Warrior não, outra... Oh, meu Deus, como é o nome dela? Ai, puxa vida. É aquela fofinha dos cubanos. Esqueci o nome, gente. Esqueci o nome. One Day of a Time. One Day of the Time. Alguma coisa assim, gente. Me perdoe meu inglês. Mas a gente já salvou essa série também. Ela foi cancelada pela Netflix e foi aceita em outra produtora. Chegou a ter mais 2 temporadas. Enfim. Tem um lugar, tem um papel da comunidade de força, de mobilização e de escuta também, assim, tanto de reivindicação quanto de escuta, que se a gente articular bem, todo mundo transa. Então, Luimélia é essa prova, né, assim, eu acho que é a prova mais emblemática, apesar de ser espanhola, etc e tal, mas não só a comunidade foi agraciada dentro da novela, como depois teve um spin-off, especificamente para a comunidade, gente, assim, para a comunidade, e por conta disso, o spin-off hoje já consegue, por ser atualizado, ela consegue alcançar outras comunidades, outras pessoas que não conhecem a novela, inclusive. Então, e também outra coisa um porquê que eu gosto muito de Luimélia é de que ele fala do caso da websérie mesmo, né? Ele é uma série que trata do pós Felizes para Sempre, né?
tem a primeira temporada quando elas se conhecem, tem as questões do conhecimento ali, do se conhecer, mas tem a segunda, a terceira e a quarta que a trama vai se aprofundando mais ainda sobre as dinâmicas do relacionamento. E que isso é uma coisa que eu sinto muita falta, que eu gosto de ver e que eu queria ter mais obras sobre, que é a questão da dinâmica dos relacionamentos, né? As questões que envolvem o dia a dia, o cotidiano do relacionamento lesbossáfico, né? Que porque assim, tem um momento que a gente supera as ameaças básicas de entrar no vale, né? Então é um momento que a gente supera, a gente já sabe lidar com, assim, né? A gente diz que sabe, mas a gente começa talvez a criar mecanismo mecanismo de defesa que a gente não precise mais ter que lidar com certas ameaças, as ameaças básicas de homofobia, de machismo, etc e tal. Então, inclusive, cada vez que a gente se relaciona e adentra mais na nossa comunidade, a gente consegue se afastar mais dessas ameaças, frequentar lugares mais seguros para as nossas pessoas. O fortalecer a comunidade é também fortalecer esses espaços onde essas ameaças básicas elas são superadas. Toda sapatona sabe o quanto o processo mental que a gente passa quando a gente quer fazer alguma demonstração de carinho em público ou beijar a nossa companheira, companheire na rua, é uma questão, é um trabalho interno, né? Não é uma coisa que a gente... Algumas eu acho que talvez as novas gerações já estão em outro momento, mas eu sei que para algumas gerações, que eu acho que da minha para trás, essa é uma questão, né? É uma questão de segurança. Então, mas a partir de um certo momento, conforme a gente vai adentrando no vale, frequentando os espaços, encontrando mais pessoas iguais, mais pares, mais mútuos, e essa questão das ameaças, elas começam a ser superadas, né? Então, tem um momento que não está documentado, que é esse momento, né? Esses momentos não estão documentados na nossa jornada sapatão. É a sorte de um amor tranquilo também, né? Qual seria a sorte de um amor tranquilo sapatão? Eu quero a sorte de um amor tranquilo, com sabor de fruta mordida. Nós na batida, no embalo da rede, matando a sede na saliva. Ser teu pão, ser tua comida, todo amor que houver nessa vida, e algum veneno de monotonia. Pois então. E aí a Luimélia, as outras temporadas, né, da segunda à quarta, tem essas dinâmicas retratadas, né? Tem aquele momento onde só uma tá trabalhando porque as duas resolvem investir no sonho da outra. Essas dinâmicas de casal que a gente tem. E tem algumas dinâmicas que são muito específicas da sapatonice, que está para além do apenas sincronizar-se. Está muito além do que apenas sincronizar ciclos e saber lidar com TPMs alheios. Porque assim, inclusive, não é todo mundo que sabe lidar mesmo não, viu? Mas a gente entende, a gente tem uma certa empatia. Mas tem uns TPMs que misericórdia. Mas às vezes as pessoas resumem o relacionamento sapatão a essas duas grandes vantagens de ovular juntas. Mas que ovula junto também tem TPM junto, meu povo. E aí, minha fé, desgraça. É um efeito. Mas sim, eu sinto muita falta desse olhar, desse documentário sobre a nossa jornada juntas.
E aí, inclusive, tem algum... Não sei se não vou falar se é um clichê, talvez tenha uma lógica que é que é muito colocada, assim, que é... A gente... Parece que nossa sexualidade, ela só é ativada, né? Que, na verdade, o impacto da nossa sexualidade na nossa vida só é ativada quando estamos em um relacionamento, né? Não... Isso piora para as bis e pans, coitados. Porque se auto identificar como bi ou pan e tiver em um relacionamento não homo, a sua sexualidade é invisibilizada, né? Invalidada, etc e tal. Então, mas isso não acontece só com as bis e pans. As bis e as pans sofrem isso de uma forma, eu acho, mais intensa. Mas eu acho que isso reverbera em todo o pensamento, inclusive nas lésbicas, esse lugar de só pensar o impacto da sua sexualidade no que tange aos seus relacionamentos amorosos, afetivos, eróticos, sei lá. Mas o que eu quero dizer é que essa característica, na verdade, a nossa orientação, a nossa dissidência sexual, ela impacta em inúmeros outros lugares. Inclusive na forma de relacionar, e aí a gente já tem algumas teorias sendo levantadas, como a questão da temporalidade queer e etc., que são questões que estão diretamente, que impactam o restante da nossa vida, para além do lugar apenas da relação homoerótica, né? Então, o restante desses pormenores, né, desses dias, me instiga mais, me interessa mais, inclusive, acompanhar, buscar, analisar, assistir e vivenciar. Inclusive, tem outra série que tenta ir pra... Vai, não vou mentir que ela vai, né? Só que é uma série que eu tive muitos problemas com o casal principal, e aí eu não consegui terminar de assistir essa trama paralela acabou com a série pra mim, que é a série The Foster. Apesar de eu amar o casal sapatão, que são as mães das crianças adotadas, mas apesar de eu amar elas, o rolê lá dos filhos acabou acabou pra mim com a série. Não consegui, inclusive, não consegui nem continuar. Quem sabe, talvez hoje, mais pra frente, eu consiga voltar, maratonar e assistir, mas eu passei muita raiva, velho. Não, eu passei muita raiva com esse povo. Passei muita raiva com The Fosters, e aí... Porra, povo burro, que povo... Mas, enfim. Mas tem um casal lá que a gente vai acompanhar, inclusive, o que leva a uma traição, etc e tal. Eu gosto desses pormenores do dia a dia, né? Do nosso dia a dia. E, inclusive, aí faço também um desgosto meu. Esse é unicamente meu. Se você desgostar também dessa situação, podemos chorar as pitangas juntas, mas isso é um porquê também eu também tenho problemas. Tenho problemas com todo mundo. Tenho problemas. Olá, eu sou Mariana, tenho problemas com vários filmes clássicos da comunidade. Mas vamos lá. Eu tenho problemas com o documentário que foi ao ar da Netflix, O Secreto e Proibido. Porque, se você não conhece, é um documentário que fizeram sobre um casal de sapatonas canadenses que viveram juntos mais de 60 anos, acho que foi 70, tipo assim. Elas estavam bem velhinhas quando meio que resolveram
Não teve uma mobilização que me parece que partiu da família em fazer um documentário sobre o amor delas, a união delas, mas o documentário levou e girou em torno da família, inclusive da família de uma das mulheres, que é a única que estava mais presente ainda no final da vida delas. E girou em torno da família e não da relação das duas, sabe? Tipo, voltou essa questão da aceitação da família, etc e tal. E a gente perde uns 60 anos de história, 60 anos de relação, 60 anos de questões de, velho, como elas conseguiram, para além de conseguir sobreviver, ter um relacionamento de mais de 10 anos com a mesma pessoa, que não é uma coisa muito difícil para sapatonas, venhamos e convenhamos. Mas 60 anos de relação é um chão da porra, e ainda mais pegando toda essa opressão, ilegalidade, etc e tal, que elas viveram assim, é muito tempo, é muita história, sabe? Quantas estratégias, quantas histórias, quantas coisas são perdidas aí, lógicas sociais de resistência dessa comunidade é perdida para focar na família, que devia ter aceitado muito antes, no final da vida, mas enfim, questões. Então, essa é uma lástima minha dessa série, eu queria saber mais da relação. Eu, enquanto a sapatona, queria saber dos 60 anos delas juntas, como elas conseguiram, como elas pagaram as contas, como elas sobreviveram, como foi a questão com as amigas, tinham muitas amigas, elas viajavam o tempo todo. Tem um momento, eu me lembro do documentário, que falava que elas todo ano viajavam no cruzeiro com os amigos, esses amigos nem aparecem, a família escolhida nem aparece no documentário direito, assim, eu acho que foi uma escolha que não foi uma escolha fariseia, né? É uma escolha externa, nitidamente essa é uma escolha externa de pessoas que não são da comunidade. Até tentaram prestar uma homenagem à comunidade, mas estão mais prestando atenção ao seu próprio umbigo, estão mais prestando atenção no seu próprio umbigo do que na comunidade de fato. Mas essa é a minha visão do rolê. Mas é muito, ainda assim, chorei horrores. Chorei horrores. E me parece que elas tiveram um amor tranquilo, né? A sorte de um amor tranquilo. Tem isso também, eu acho que o fato da gente não ter... Na verdade, não é nem isso. Tem uma questão que eu acho, como a nossa cinemática ainda está em processo de avançar dentro do Vale, a gente ainda fica muito ali na porteira do Vale, nas primeiras entradas do Vale, que são momentos de muito entusiasmo, né? De muita emoção e de muita intensidade. Mas assim, depois de um tempo essa intensidade passa, gente. Depois de um tempo você se acostuma a ser sapatão. Depois de um tempo você se acostuma a ser sapatão. Você começa a considerar, quem não fez um side cut, um undercut, começa a considerar fazer undercut, fazer side cut, você começa a querer considerar vestir blusas mais folgadas ou blusas mais justas, conforme a moda, você começa a entender quais são os subgrupos dentro de expressão individual dentro da comunidade, você começa a considerar também em qual você se encaixa ou não. Que também são outras questões, mas você começa, são outras as questões, o que eu quero dizer é que tem outras questões que surgem depois que você entra no Vale, né? E eu acho que a gente merece também ter mais esse espaço de atenção para falar sobre.
Mas, como eu já disse, não serão todas as produções que conseguem avançar no Vale que vão ter a visibilidade ou os recursos técnicos para isso. Felizmente, Luimélia tem esses recursos, é muito bem, tecnicamente ela é muito bonita, a série. Ela é bem organizadinha e vale muito a pena assistir, assim. Eu tô falando isso, tô preparando também o coração de vocês, porque vai chegar nos momentos em que a gente vai falar de algumas obras que a qualidade técnica não é excelente, mas é importante a gente ver o esforço e os pontos que essa obra levanta, né? Então, prepare o seu coração. E aí, é isso. Luimélia, ela vai tratar dessas questões mais profundas, né? Mais profundas dentro da nossa jornada, que me fez me ver várias vezes nela na série, e fiquei muito feliz com isso, assim. Eu acho assim, tem umas... É muito gostosinha de ver a Luimélia. Vale muito a pena. A primeira temporada são capítulos curtos, mas conforme eles vão avançando, os capítulos vão ficando maiores. E, poxa, gente, assim, é uma série que busca falar de vários momentos da relação. E não é pra cagar regra, mas tem muitas coisas que acontecem ali, outras que não, enfim. Acho que o importante é a gente ir povoando esse imaginário coletivo. E é isso. Vamos nos dar a sorte de um amor tranquilo, né? Vamos nos desejar a sorte de um amor tranquilo. Beijos. Não esqueçam de seguir a página do Furta, tanto aqui no Spotify quanto no Instagram. E agradeço mais uma vez a colaboração do Estúdio Orim. Sigam o Estúdio Orim também nas redes sociais, no Instagram, Facebook. Eles são nossos parceiros e collab. Elinas maravilhosas, que faz a edição desse podcast. Então, fazer aqui essa devida homenagem, principalmente que estamos recebendo muitos elogios pelos efeitos especiais. Então, meu amor, obrigada a você, obrigada pela sua escuta, sua companhia e até o próximo episódio. Esse foi o Cine Furtacor. Reflexões e pensamentos de caráter duvidoso sobre a comunidade e cinemática lesbossáfica. Sou Mariana Passos e agradeço a sua companhia.